e aí na reflexão para coisas que a gente já percebeu. Nesse planejamento, é bem importante assim, o que a gente quer refletir com eles à luz da filosofia cristã, à luz do conteúdo que precisa ser estabelecido, estudado. Então, assim, definindo o objetivo, nesta faixa etária, neste ano, se eles chegarem nessa reflexão, legal, por enquanto tá bom. Porque também tem isso, ele não precisa chegar na reflexão toda, ele ainda tem o resto da vida estudantil, não precisa trabalhar todos os aspectos da diferença de uma vez. Não, eu vou trabalhar por etapas. Então, assim, nessa maturidade, no infantil, é importante ele perceber que o amiguinho é diferente dele, mas ainda é o colega que está com ele na sala, entendeu? São as várias gradações dessa percepção. Então, qual é o objetivo que a gente tem de reflexão? Qual que é a posição da escola sobre o que vai ser refletido? Então, assim, os pais estão avisados que nós somos educação cristã. No ato da matrícula, eles estão avisados disso. Nós somos a categoria da LDB, educação confessional. Então, está avisado. Então, assim, como que... Isso é bem importante também. Não é a sua visão como professor sobre aquele assunto. É qual é a visão da escola sobre aquele assunto. Assim como quando o autor escreve o nosso livro, não é a visão do nosso autor sobre esse assunto. É a visão desta mesa, Sistema Mackenzie de Ensino, sobre esse assunto. Porque, em última instância, quem vai responder pelo que está escrito no livro não é o autor, ninguém vai bater na casa dele. É o Mackenzie, certo? Que vai responder por isso. Então, ele é a pessoa que vai escrever, vai fazer esse trabalho de pensar as melhores palavras e a melhor maneira de escrever aquilo que o Mackenzie tem a dizer. Da mesma forma, vocês vão fazer esse trabalho de discussão dos temas e os conteúdos, ajudando o aluno a discutir e melhorar a percepção, a compreensão dele sobre esses temas, dentro daquilo que o colégio quer dizer sobre aquele tema. Só que aí fica a pergunta, e o que o colégio quer dizer? Então, vai ter que ter o planejamento disso, né? Do que vai ser dito. Claro que, de novo, o livro do Sistema Mackenzie de Ensino, se é um colégio cristão que usa o material cristão, vocês podem endossar aquilo que o material já está dizendo, que aí teve esse amadurecimento do que nós vamos defender como equipe cristã de ensino, né? Então, o livro também se presta a isso. A gente já fez esse trabalho. E, por fim, qual é o hiato que a gente vai identificar? Assim, esse é o conhecimento que ele provavelmente ainda não tem, nessa idade, nessa faixa etária, e esse é o conhecimento que ele precisa ter sobre esse tema. E, por fim, o aprendiz. Qual é o desafio para ele? Que ele perceba o problema, a existência do problema, e aí a aula tem que deixar bem claro assim, então a gente precisa conversar sobre isso. Só que a gente tem uma coisa interessante. Quando a gente localiza essas questões fundamentais, porque hoje a gente sofre essa crise, né, do aluno desinteressado, né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, ela trabalha no Estado, ela foi para o Espírito Santo, então, bem naquela época que teve a greve da polícia, que teve toda aquela situação, né? Ela viveu momentos muito difíceis como professora do Estado. Aí ela falou assim, eu cheguei à seguinte conclusão, não é que eu demorei a ser professora, não é que existe um problema só na educação, acho que eu demorei demais a ser professora, hoje não existe mais aluno. Mas ela estava muito dolorida, né? Ela estava vivendo uma experiência muito difícil, mas eu achei assim, interessante as palavras com que ela colocou, né? Que a gente vive esse tempo do desinteresse, parece que eles não se interessam. E é verdade, a gente sabe que existe mesmo um grande problema aí, de ordem muito grande. Mas, se acreditamos que Deus nos criou e acreditamos nisso, existem questões, gente, que elas são fundamentais. Por exemplo, não tem como alguém não se interessar pela morte. Porque assim, entendeu? Não tem como. A gente, somos todos sensíveis a isso. Ninguém quer que alguém que a gente ama, ninguém quer que uma pessoa que você ama morra. Você está sempre ciente desse risco. A gente está sempre ciente desse risco. A gente está sempre ciente do risco da nossa própria morte. Assim, você está sempre ciente disso. Então, existem algumas questões que elas são, e se acreditamos em Deus, que elas são fundamentais. Ninguém é indiferente a essas grandes questões. Então, um pouco do desafio aqui também, e quem diz isso não sou eu, é o reverendo Felipe, que trabalha com ele é um dos teólogos e filósofos que estão sentados à mesa. Ele tem um livrinho chamado Você ensina o que você adora. Fica a recomendação do livro, viu? É muito, muito bom. E nesse livro ele faz essa defesa, assim, de não dê aula sobre as questões penúltimas, dê aula em cima das questões últimas.
Então, assim, localize esses grandes temas, porque, assim, quando a gente localiza esses temas que são temas, assim, fundamentais, não tem como o aluno, não tem como nenhuma pessoa, entendeu, ser indiferente a esses temas. Sabe como é que eles manifestam isso? Quando eles perguntam para você assim, professora, o que eu vou fazer com isso na minha vida? Não é? Gente, essa pergunta é a pergunta célebre dele falando assim, qual é a questão fundamental disso aí? Então, uma boa ideia para achar o tema é perguntarmos sobre essa questão, porque às vezes a gente ainda não pensou isso. Nas nossas disciplinas, na nossa aula, a gente ainda não localizou essa questão fundamental. Se localizarmos, tirando o tema daí, fica muito mais fácil. E por fim, então, o próprio professor vai precisar fazer essa reflexão. Ele vai precisar chegar na questão última. Assim, por que é que eu, um adulto, que em tese, pago minhas contas, poderia fazer qualquer coisa da minha vida, mas não. Eu vou dedicar o meu tempo de vida, que é uma coisa bem preciosa, para ensinar adição para as crianças. Por quê? Por quê? Assim, sinceramente, por que isso é tão importante que está me fazendo sair da minha casa, do conforto dos meus familiares e do colchão, certo? Para empreender a minha energia. E eu vou morrer fazendo isso, certo? Morrer assim mesmo, né? Porque o tempo está passando e a gente está ficando velho e enquanto isso, a gente está fazendo isso. Por quê? Será que a gente mesmo já sabe por que isso é tão importante, que vale a nossa dedicação desse jeito? Então, é importante que a gente passe por essa, aspas, crise, depois a gente localiza o porquê que isso é tão fascinante. Fica muito mais fácil da gente localizar o tema para os nossos alunos. Olha, que em geral, quando eles fazem essa pergunta, em geral a gente fica sem resposta. A gente vai para uma resposta pragmática. É porque cai na prova mesmo, pode estudar. Certo? Porque não é, assim, a gente vai para a resposta pragmática. Mas assim, qual é a questão última mesmo? A pergunta dele é uma pergunta pertinente. Por quê? E é onde está a resposta mais vitalmente cristã. Por que é que Deus criou isso? Por que é que adultos estão dedicando a vida deles a isso? O que há de tão importante mesmo? O que há de tão importante? Então, a gente precisa ter passado por isso. E, por fim, a importância do resgate da relação. Eu acho que a coisa mais desafiadora hoje é como a gente vai fazer isso numa sala de 30 alunos. Eu acho que isso, assim, de 30, de 40, eu acho que isso é bem desafiador mesmo. Então, assim, como é que a gente vai verdadeiramente estabelecer uma relação de conversa, de diálogo com os alunos? Porque são muitos deles e são poucos de nós, né? Para professor aulista ainda, isso é imensamente ampliado. Eu conversei com uma professora aulista que trabalhou com a gente, que trabalha com material, que ela falou, Noemi, eu tenho 300 alunos. Juntando todas as salas, e ela dava aula nos 3 períodos, ela tinha 300 alunos. Então, assim, e para no mínimo, um semestre, no mínimo, um semestre de convivência com 300 pessoas. E para a gente, é assim, para ela, são 300 deles, mas para eles, é uma dela. Então, eles perguntam assim, e aí, professora, corrigiu minha prova? Ela levou 300 provas para casa na semana. Ela nem sabe em que parte do pacote está aquela prova. Mas ele escreveu uma prova só. E ele escreveu para só ela, só para ela, né? Só para uma dela. Então, assim, é muito difícil. Assim, ele está procurando um relacionamento direto com ela, mas para ela é difícil se relacionar com 300. Então, eu acho que esse é um desafio assim, muito grande mesmo. E, inclusive, a gente vai ter que repensar a escola baseada nesse conceito. Se o importante, e o Ausubel frisa isso, o Moreira também frisa isso, o mais importante é a relação. Então o que a gente vai repensar? Para o pessoal de Fundamental 2, para o pessoal de Fundamental 1, tem um livro muito que eu gostei muito de ler, chamado Uma Professora Fora de Série. Esme Codigel é o nome dela, que ela foi desenvolvendo técnicas de aula com o Fundamental 1, o infantil também acho que aproveitaria bastante. Que ela vai encontrando maneiras de se relacionar com eles 1 a 1, apesar deles serem 30.
Ela até fala no livro assim que a coisa que ela mais detesta é quando perguntam para ela no final do dia como foi o dia dela. Ela falou assim, eu tive 30 dias, um com cada aluno. Com o aluno que estava impossível, foi um dia muito difícil. Com o aluno que estava super bem, foi um dia muito bom. Com o aluno engraçado, foi um dia muito divertido. Com o aluno que estava triste, foi um dia muito triste. Então, assim, são 30 dias diferentes, porque são 30 alunos. Mas eu acho bem legal, porque ela teve essa visão, assim. Então, coisas que ela fez. Ela montou um cesto pegou um cesto de roupa suja e decorou esse cesto de roupa. Aí, sempre antes de entrar na sala, Fundamental 1, ela pede para eles fazerem uma fila, aí ela fala assim, antes de entrar na sala, você tem que jogar tudo que está te preocupando no cesto. É uma atividade imaginativa. Só que por que ela criou isso? Porque ela já identifica como é que está o humor, como é que esse aluno está chegando na sala de aula. Porque tinha aluno que passava por ela e fazia assim, oi, professora, e entrava, mas tinha aluno que passava por ela e ficava assim. Aí ela falava, esse aluno não está bem. Ela já sabe disso a priori, certo? Então, veja, isso é um jeito que ela encontrou de, em 30, se relacionar com eles, assim, perceber como é que eles estão. Aí ela vai pensando isso de várias maneiras, assim, com as atividades de matemática, com as atividades de português, então é um livro bem interessante. Para os alunos de Fundo 2 e do médio, a gente vai, inclusive, trabalhar com vocês no encontro um livro chamado Aula Nota 10, que são, assim, técnicas de professores. É bem americano, mas, enfim, não deixa de ser um levantamento, né? Toda ajuda é ajuda. São técnicas de aula que os professores desenvolveram e ele fez uma compilação de técnicas que ajudam esse exercício. Então, chama Aula Nota 10, esse livro, e ele tem mais perfil de Fundamental 2 e médio. Fundamental 1 e infantil, eu acho que o 10 Codigel talvez ajude mais. Então é isso, né? O desafio é buscar a interação. E aí aqui é um pouco assim, né? Aquela brincadeira de como ela era a escola, como ficou a escola, né? Que a escola era assim e ficou assim. Então, em 1969, era todo mundo contra o aluno era a opinião que menos valia. E aí agora é todo mundo contra o professor, né? A opinião do professor é a que menos vale. Qual modelo? Nenhum dos dois. Na verdade, os dois modelos estão desequilibrados, né? Então, é justamente isso, a reorganização dessa relação, assim. Sim, o aluno tem que ser observado, mas o professor também tem que ser observado, os pais têm que ser observados. Recolocar isso no lugar. E lembrando, gente, que numa visão cristã, de quem é a responsabilidade da educação? Dos pais. Certo? Lembrando que a ordem que Deus dá é pais, eduquem os vossos filhos. A escola vai ajudar os pais, porque uma coisa que eu sei que as escolas têm ouvido muito é assim, mas eu não tenho tempo, meu filho não tem tempo de ler em casa. Olha, a gente pode ajudá-los nisso, mas assim, esse é um desafio de vocês. A gente pode ajudá-los, mas esse é um desafio dos pais, porque é isso, a educação é Deus disse isso, é primeiro deles. A gente, como igreja, vai ajudá-los, né? Mas a primeira responsabilidade, segundo a Bíblia, é deles. E aí, então, para finalizarmos, é isso, né? Então, professor, o que é cobrado do professor? Se a educação é, primeiramente, responsabilidade dos pais, então, ao professor em sala de aula, o professor vai ajudar os pais na educação, no desenvolvimento cognitivo das crianças com o conteúdo acadêmico, certo? Então, isso assim, isso é bem importante, viu? Porque no Brasil a gente não presta muita atenção nos papéis, né? É assim, tá bom, a gente tem que fazer, e tá lá escrito que é nossa função fazer isso, mas vamos chegar na sala e vamos fazer o que a gente tiver que fazer. A gente tem muito essa pegada, assim, Nike, né? Just do it, né? A gente entra, vamos lá, vamos fazer. Mas é importante, assim, quais são os acordos que existem entre nós. Então, assim, documentalmente, o acordo que existe entre nós é que o professor vai fazer o quê? O professor vai organizar a aprendizagem. Então, o tempo dele é tempo para isso, para fazer planejamento de aula. O tempo dele é para apresentar questões e estimular o pensamento do aluno, utilizar recursos como aulas planejadas, pesquisas, planejar atividades, oferecer atividades planejadas. Ah, mas isso não é a realidade da escola, a gente tem uma realidade muito difícil, com alunos, com esse perfil ou com aquele perfil. Tudo bem, isso é a realidade. Só que então é assim, faz diferença a gente olhar a realidade assim. Então, entendemos que é isso que é necessário para
que esse conceito aconteça. Então, a gente agora vai pensar, como escola, como é que a gente vai fazer com essa realidade. Então, é o caso de a gente chamar outros profissionais que possam nos ajudar, porque alguém vai precisar de tempo para isso, e outra pessoa, então, precisa de tempo para aquilo. É o caso? Pensem como escola. É o caso, então, assim, olha, a gente não está conseguindo comunicar isso com o pai. Será que não é o caso, então, o que funciona com o pai? E se a gente, então, chamar alguém para fazer um relatório de acompanhamento? Será que é um psicólogo? O que é melhor fazer? Então, assim, pensar soluções. Porque esse conceito de educação pede é que alguém na escola tenha tempo para fazer esse planejamento de aula cognitivo, assim, porque se não é isso, se vocês não tiverem tempo para pensar isso, também não é verdadeiro, entendeu? Então, assim, é como que a escola também vai se planejar para isso. É muito difícil? É. Isso vai mudar amanhã? Não. A gente não vai mudar amanhã. E amanhã a gente sabe de tudo isso. E a escola vai continuar do jeito que ela está. Só que faz diferença a gente, como equipe, e aí vocês têm uma instituição falando que isso é necessário, inclusive, que é a instituição que está com o material que vocês utilizam. Então, se isso é necessário, então, que não seja agora, mas já no próximo ano, a gente já pode começar a pensar o que a gente pode fazer? E pensando devagarzinho, bem devagarzinho. Só um parênteses, a gente não produz, hoje no sistema aqui de ensino, a gente não produz livro como as outras editoras produzem livro. Por quê? Porque a gente descobriu que para chegar nesse conceito, produzir como o mercado produz não estava funcionando. Então, a gente teve que mudar a nossa cultura de produção de livro. Foi assim? Não. Foi em muito tempo que a gente conseguiu fazer isso, com uma direção, com a gerência acompanhando, com os coordenadores acompanhando, todo mundo trabalhando pelo mesmo conceito. Em anos, a gente conseguiu mudar a cultura de produção de livro internamente. Então, eu dou testemunho de que é possível. Só que, assim, é devagar e é uma equipe se mantendo fiel ao mesmo conceito, que é muito desafiador. E, assim, e comunicando. Então, assim, porque é isso. Então, a gente precisa reunir os professores e comunicarem. Vocês precisam reunir os pais e comunicarem. Comunicando. Deixando a informação clara. E aí, isso para que o aluno, então, possa ter crescimento intelectual, compreender como é que dá a formação da ciência, entender os motivos de estruturação da sociedade, ler, interpretar, enfim, ter todo o desempenho acadêmico, cognitivo acadêmico, que é esperado que ele tenha. E, gente, isso é bem sério mesmo, porque, assim, o livro do SME, do ensino médio, ele supõe um aluno que vem desde a educação infantil, com trabalho de método fônico, com uma leitura, assim, ele é coerente com a coleção, certo? Então, realmente, se isso aqui não tem continuidade, o professor do ensino médio lá na ponta vai ter muita dificuldade de realizar o trabalho que está lá. Por quê? Porque está pressupondo essa continuidade. Assim como de Fundamental 2 com Fundamental 1, assim como de Fundamental 1 com Infantil. Ou seja, a moral da história, o infantil é o coração, o infantil é o coração do projeto. O infantil é o coração do projeto, porque ali estão todas as bases de leitura, de competência matemática, está tudo ali. Está tudo ali. E tem que permanecer a continuidade. Último parênteses, prometo. A gente tem levantamentos interessantes que os alunos saem do Fundamental 1 fazendo visitações à biblioteca, assim, de retirada de livros semanais. No Fundamental 2, a saída da biblioteca cai drasticamente, no ensino médio eles nem vão na biblioteca. Então, também, a gente precisa repensar essa continuidade do projeto, certo? Isso é uma coisa interessante. E aí, teríamos, então, um sistema de ensino organizado, certo? Aí sim, a gente conseguiria levantar conjuntamente a ideia da educação cristã. Então, aí sim, esse seria o desafio.